Então, o que eu posso dizer hoje? Que as aulas com a Fernanda Nadal me resgatou algo que eu tinha muito tempo esquecido, que é esse meu amor pelas artes manuais. Então, aí eu vi que, apesar de estar aposentada na engenharia, que eu podia, assim, aos 63 anos de idade, começar uma outra carreira. Eu não conseguia bordar uma pérola e ela ficar bem firme, ela sempre ficava balançando um pouquinho. Aí a professora ensinou que tinha que fazer voltando, passando a agulha por dentro dos 2 fios. Aí agora as minhas pérolas não caem mais. Porque através da nossa dedicação, nós vamos futuramente ser umas verdadeiras bordadeiras. E eu estou muito feliz em ter feito esse curso, porque agregou muito valor às nossas peças e já temos muitas encomendas. Isso é maravilhoso. Este curso realmente abre muitas portas, porque o bordado em pedraria é um nicho por si, ou seja, alguém pode trabalhar única e exclusivamente com o bordado em pedraria, mas também porque ele representa um acrescento à qualidade de todas as outras formas de costura. E você vai criando os seus trabalhos. O perigo é você querer bordar tudo que você tem em casa, né? Porque tudo vai ficando mais bonito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula do meu mini curso gratuito de bordado de pedrarias. Meu nome é Fernanda Nadal, sou professora, estilista, escritora e designer de moda. Eu trabalho com bordados em pedrarias desde 2002, há 22 anos, e com ateliê de moda festa fazendo vestidos sob medida desde 2006, há 18 anos. Sou autora do livro A Arte de Bordar e professora de bordado. Dou cursos presenciais em diversos estados pelo Brasil, especialmente em São Paulo há 8 anos. E hoje também ocupo a cadeira de professora de bordado na Escola de Moda Online da Maximus Tecidos, com 2 cursos, a Arte do Bordado à Mão e Bordado Luneville. Para esse mini curso gratuito, eu preparei 3 aulas maravilhosas que reúnem 2 técnicas diferentes de bordado, o bordado à mão tradicional e o bordado Luneville. Então, se você continuar comigo, eu vou te mostrar que você é capaz de aprender a bordar pedrarias de 2 formas diferentes, mesmo que nunca tenha pego nenhuma agulha antes. Ao longo das nossas aulas, você vai perceber que o bordado com pedraria não é um bicho de 7 cabeças. Com poucos materiais e sem gastar muito, você vai transformar uma peça comum em uma verdadeira joia. Para este mini curso, escolhi como tema das nossas criações o bordado no jeans. As peças em jeans, como calças, shorts e jaquetas, são clássicas, atemporais e estão no guarda-roupa de todo mundo. As roupas em jeans são consideradas normalmente peças casuais, mais despojada, às vezes até informal. Mas uma das coisas que você aprenderá neste mini curso é que nenhuma peça isoladamente é formal ou informal. Tudo depende de como você compõe e de qual o nível de elegância das peças que você usará. O bordado tem o poder de elevar a elegância a uma peça de roupa, porque traz uma informação de moda luxuosa, artesanal e feita à mão. O tema que escolhi para ensinar nesse mini curso são os laços. Eu amo laços porque são românticos, delicados e fáceis de bordar. Você aprenderá
diversos pontos com várias pedrarias diferentes. No mundo da moda, o começo do ano é uma das épocas mais importantes, porque é quando acontecem as Semanas de Moda de Paris, evento que ditará grande parte do que veremos nas vitrines ao longo dos próximos meses e anos. Talvez você pense que isso está muito distante da nossa realidade, mas não se engane, mesmo os looks desfilados mais extravagantes e julgados como estranhos têm algum conceito que será replicado ou que servirá de inspiração para tudo que meses ou anos depois encontraremos para comprar nas lojas da nossa cidade. Na moda, nada é por acaso. Os dois elementos que eu trouxe para esse mini curso são clássicos e não dependem de tendência de moda: jeans e laços. Porém, nos últimos anos, ambos têm aparecido muito nas passarelas. Calças jeans, jaquetas, saias, laços como acessórios, como elemento principal de uma roupa. Tudo isso temos visto nas marcas mais famosas. Então é claro que não escolhi esses dois itens por acaso para ensinar para vocês. Na primeira aula, você aprenderá a bordar um laço diretamente no tecido jeans. Vou ensinar em um shorts, mas você pode bordar numa calça, numa jaqueta, saia, vestido, na peça que quiser. Você aprenderá tudo do zero, desde como posicionar o risco, como passar o desenho para o tecido, como iniciar o bordado, arrematar. Somente nessa primeira aula você aprenderá 6 pontos diferentes, com diversas pedrarias, como miçangas, paetê e chaton. Nesta primeira aula, você já terá a capacidade de bordar um risco inteiro, transformando uma peça de roupa comum do seu guarda-roupa em uma peça muito elegante. Ao final, vamos deixar tudo pronto para o próximo bordado da aula 2, que será o mesmo laço, mas usando a técnica de Lunéville. Na segunda aula, você aprenderá como bordar com o Lunéville. Essa é uma técnica onde você borda com uma agulha de gancho especial, que puxa a pedraria por baixo do bastidor e deixa a nossa mão livre para trabalhar na parte de cima. O Lunéville é uma técnica francesa de mais de 200 anos de história, utilizada até hoje nas maisons de alta costura de Paris pelos habilidosos artesãos que bordam as peças de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Elie Saab e outros grandes nomes da moda. Ao longo das nossas aulas dessa semana, vou te apresentar a história desse bordado mais detalhadamente e explicar como eu utilizo ele no meu dia a dia do ateliê. E na terceira e última aula, você aprenderá como fazer a montagem de um broche bordado, utilizando as peças que bordamos até aqui. E também como fazer composições com as peças bordadas em roupas. Vou te ensinar a fazer um estudo da modelagem, do tipo de tecido, da paleta de cores, da combinação das pedrarias e te dar dicas de onde aplicar os bordados, em que posições da roupa mais valoriza o corpo e a peça, quando usar bordados maiores e menores e muito mais. Enfim, eu te dei uma prévia do conteúdo só para você ter um gostinho de tudo que você vai aprender essa semana. Meu objetivo com este curso é te ensinar a bordar uma peça em pedraria que possa ser usada da forma que faça sentido para você, para ser aplicada onde você preferir, inclusive em peças que não são roupas. Dá só uma olhadinha nessas imagens dos laços bordados aplicados em peças de decoração. Você que deseja bordar apenas por hobby, para passar o tempo, fazendo um artesanato que gosta, vai aprender a usar o bordado em peças do dia a dia, acessórios ou decorações para a sua casa. Já você que é costureira e trabalha com moda sob medida, assim como eu,
vai aprender como usar o bordado para agregar valor, ser um diferencial e deixar o seu trabalho ainda mais belo. Lembrando que esse mini curso é um evento 100% online e gratuito, com lives para tirar dúvidas diretamente comigo e ainda uma apostila maravilhosa, como material de apoio que você pode baixar e imprimir. Nessa apostila, que é gratuita, tem o desenho dos riscos que vamos usar para bordar em 3 tamanhos diferentes para você escolher. Tem também o molde do bordado indicando onde usar cada ponto e pedraria, para você seguir enquanto estiver bordando. Além, é claro, de muitas outras dicas, inspirações para você usar em tudo que aprender comigo. Para baixá-la, é só clicar no link que está logo abaixo desse vídeo, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, clique no link da descrição do vídeo ou no primeiro conteúdo fixado. Depois de ver todo o conteúdo que teremos essa semana, se você nunca bordou na vida ou é iniciante no bordado, pode estar pensando que são promessas demais ou que é conversinha para te vender um curso no final. Mas não se preocupe, porque eu garanto que se você colocar em prática todas as aulas desse mini curso, você vai terminar essa semana bordando peças lindas que você não imaginava ser capaz. O que eu vou passar para você nos próximos dias é um compilado de mais de 20 anos de experiência, trabalhando com bordado e muitos cursos nacionais e internacionais feitos sobre o assunto. Para essa primeira aula, fiz questão de trazer de forma breve a história de algumas das minhas alunas dos cursos online de bordado, para que antes de começarmos com o conteúdo, você se inspire e perceba que o medo e a insegurança de aprender algo novo se vai a partir do momento que você desafia e acredita no seu potencial. Olá, sou Cleusa Rodrigues, moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Trabalho com costura há muitos anos. Eu já fazia esse tipo assim, ó, apliques, handmade, em camisetas, em vestido de festa e rebordava, mas não tinha uma experiência mais avançada com bordado específico, como esses que estão vendo aqui nessa camiseta. Já quero falar sobre este bordado, que está a Mãos que Fazem. É um projeto que eu trabalho, que eu sou coordenadora aqui no meu município. Quando eu vi o mini bordado da Máximos Tecidos com a Fernanda Nadal, eu me interessei em fazer o curso. Foi então que eu fiz esse primeiro trabalho aqui, bordado aleatório, que ela ensinou. Gostei muito, me apaixonei pelo bordado. A partir daí eu já gostava, mas assim, não tinha feito algo tão específico. Adquiri o curso e eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns trabalhos feitos a partir daí. Tem aqui ao fundo o ipê amarelo, o canário da terra, aqui a coruja verdadeira. E eu vou mostrar mais esse aqui para vocês. Ó, esse aqui também foi feito com ponto pistilo e o ponto aleatório, e o mais aqui já mais da folha também. E eu estou muito feliz em ter feito esse curso, porque agregou muito valor às nossas peças e já temos muitas encomendas. Isso é maravilhoso. Já vendemos algumas peças. Estamos muito contentes pelo resultado adquirido até aqui. Olá, eu sou a Bárbara Cristi, sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, sou aluna da professora Fernanda e conheci ela pelo site da Máximos Tecidos. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas peças que eu bordei através do curso dela, como esse vestido. Eu costurei pérolas e revesti com strass. Esta blusa aqui também fui eu que fiz. Eu coloquei uma gota de pérola aqui no decote, revesti com strass e salpiquei pérola nas mangas. Essa outra blusa também fui eu que fiz. Inclusive a professora ensinou essa flor no workshop, uma flor de aplique, onde ela fez ela costurada com lantejoulas, e eu não tinha esse material na minha cidade. Então eu substituí por vidrilhos e ficou um espetáculo.
Essa outra blusa aqui também fui eu que fiz. Eu fiz 2 margaridas, bordei elas com miçangão em várias cores, usando ponto aleatório. No meio eu fiz ponto cheio com linha e ao redor eu fiz o ponto com bordado aleatório. Eu também gosto muito de fazer artesanato. Esse aqui é um dos trabalhos que eu faço, as bonequinhas russas, que eu também usei o bordado que a professora ensina no curso. Essa linda florzinha, miçanguinhas e com cristal. E essa outra bonequinha aqui, eu fiz as margaridas de miçanga. Eu adorei, e se você quer começar esse ano bem, faça esse curso que você vai se surpreender. Olá, meu nome é Kátia Duarte, eu tenho 61 anos e moro, trabalho e faço um tratamento médico aqui em Brasília. Estou fazendo esse vídeo para mostrar os meus certificados dos 2 cursos de bordado. Eu assisti todas as aulas, algumas delas mais de uma vez. Não porque não fosse possível entender, porque as aulas são muito bem gravadas, são muito claras, mas principalmente porque as aulas são muito bonitas e provocam a criatividade, fazem com que a gente tenha várias ideias e até mais ideias do que somos capazes de colocar em prática. Mas é justamente essas ideias que nos motivam, nos fazem seguir em frente. Tem me ajudado bastante no meu tratamento. Eu preparei essa blusa, que não está nem pronta ainda, mas eu fiz especialmente para mostrar nesse vídeo e prendi o miolinho da flor, bordando engrampados nos miolinhos das flores. Não está pronta ainda, mas é só para dar uma ideia de que o bordado não precisa ser uma coisa muito complexa, muito intensa. Pode ser um detalhe. Você pode misturar os materiais e conseguir outros resultados. E principalmente agora nesse vídeo eu gostaria de agradecer toda a equipe da Máximos por um trabalho tão importante, porque eu sinceramente gostaria de ter tido outras escolas como a de vocês ao longo da minha vida. E só agora a tecnologia permite esse tipo de estudo. Então, quem pode deve aproveitar essa oportunidade e estudar o máximo. Olá, eu sou a Natália, eu sou de Brasília, eu sou do Distrito Federal, eu sou servidora. Eu entrei no curso da professora Fernanda Nadal porque eu tenho um hobby, e o meu hobby é a dança cigana estilo brasileiro. E desde que eu comecei a dançar essa modalidade artística, eu senti a necessidade de bordar os meus próprios figurinos. E a minha surpresa foi que durante o curso eu percebi a acessibilidade que a Máximos Tecidos proporciona a todos aqueles que têm interesse em bordar, costurar, desempenhar alguma função no ramo da moda. E pessoas que têm deficiência visual, assim como eu tenho, sentem muita dificuldade em aprender certas coisas. Bordar para mim foi extremamente difícil porque eu não tinha vídeos assim de boa qualidade com pessoas pacientes para explicar o conteúdo e de uma forma simples e que pudesse me agregar. O curso da professora Fernanda é incrivelmente bom. Eu estou bem na fase do começo, mas eu estou gostando bastante porque aquele zoom que a Máximos dá nas mãos dela, mostrando a ponta da agulha, ali entrando pela agulha, aquilo é muito importante. Vocês não têm noção de como vocês estão me ajudando. Meu nome é Marilda Rodrigues Sintra Melina e eu sou aqui da cidade de Amparo, estado de São Paulo. Eu sempre achei muito bonito o trabalho feito com bordado, né? As roupas bordadas, os vestidos de festa bordado, mas imagine, era uma coisa muito distante de mim. Com esse curso, A Arte do Bordado à Mão, da Fernanda Nadal, eu pude observar que não é, porque ela é uma professora que ensina muito calmamente todas as técnicas, de uma maneira clara, e você começa a ficar com vontade de bordar tudo que você vê pela frente. Que eu peguei essa camiseta aqui, simples, velhinha, né, para treinar um pouco o bordado, e fiz um bordado aqui na gola, na manga, né? A blusa mudou, a carinha de velha deu uma melhorada. Também eu canto aqui no Coral de Amparo e
e a parte do vestuário é uma camiseta branca. Eu falei, ai, mas eu bordo agora, então vamos bordar. Fiz esse bordado, né? Fiz na manga, com pérolas e com os brilhinhos na manga também. Mudou de cara. As minhas amigas lá do coral adoraram a camiseta, né? Ficou bem diferente. E como é que eu aprendi isso? Porque a Fernanda, ela vai explicando passo a passo como se arremata, como que cada material funciona, né? A miçanga é de um jeito, a pérola de outro, a pedraria de outro, o tamanho varia, né? Então ela dá todas essas explicações e você vai criando os seus trabalhos. O perigo é você querer bordar tudo que você tem em casa, né? Porque tudo vai ficando mais bonito. E dou uma dica para vocês: sigam passo a passo tudo como ela explica, façam, treinem, porque isso ajuda muito na hora que você pega uma peça e vai fazer o seu bordado. É só seguir a ordem que ela dá, que a coisa funciona, que é uma maravilha. Então é por essa razão que eu recomendo com certeza o curso da Fernanda Nadal, a arte do bordado à mão. Bom, espero que esses depoimentos tenham te inspirado e motivado ainda mais para começar o nosso mini curso. Nos meus 2 cursos online de bordado da Escola de Moda da Maximus, tenho mais de 2.600 alunas e alunos com histórias semelhantes às que vocês acabaram de assistir. Aprender algo novo é uma dádiva na vida de qualquer pessoa, e no mundo da moda, cada conhecimento que adquirimos é como uma pérola a mais em um colar. Aumenta a beleza, o valor e a diferenciação. Já dizia Coco Chanel, para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente. Mas vamos lá! Antes de entrarmos de fato no conteúdo técnico da aula, vou contar um pouquinho da minha história para que você conheça melhor a professora que vai te acompanhar durante toda essa semana de mini curso. Meu nome é Fernanda Nadal, tenho 43 anos, sou de Ponta Grossa, no Paraná, e sou mãe do João Fernando, que tem 9 anos. Comecei a bordar muito nova. Com 12 anos, minha tia Bernadette me ensinou ponto cruz. E naquela época, bem criança, adolescente, fiz vários panos de prato e jogos de toalha com este bordado, que, acreditem ou não, até hoje eu não tive coragem de me desfazer e nem de usá-los, de tão lindo que ficaram, mesmo tendo se passado aí apenas 30 anos. Eu sempre me envolvi com atividades artísticas, desde muito novinha. Minha mãe me colocava para fazer aula de tudo. Fiz aula de piano, fiz pintura, patchwork e fui bailarina por 16 anos. Algumas atividades, como a pintura em tela, por exemplo, trago comigo como hobby até hoje. Para as aulas e apresentações do balé, eu e a minha mãe, que bordávamos juntas meus tutus de bailarina. Minha mãe, Dona Beth, também sempre foi artesã, e o momento de criar um tutu de balé na nossa casa era especial. Inclusive, foi com os tutus que comecei a me aventurar nos bordados em pedraria, aplicando em roupas. Meus pais sempre me apoiaram muito para estudar, e na idade de escolher uma faculdade, passei no vestibular de Engenharia Têxtil na UEM, em Maringá. Esse era um curso para aprender tudo sobre o processo de fabricação de tecidos. Desde bem jovem, também sempre gostei de moda. Porém, nessa época eu tinha apenas 18 anos, era muito nova e meus pais não me deixaram ir morar sozinha em outra cidade. Então, escolhi outro curso e me formei em Administração de Empresas pela Faculdade Uniandrade, na minha cidade de Ponta Grossa. Foi durante esse período que descobri que eu gostava do mundo dos negócios e me descobri uma mulher empreendedora. Eu gostava de vender, ganhar meu próprio dinheiro. Na época da faculdade, eu vendia produtos da Natura, lingerie e, aproveitando os dotes do artesanato, fazia caixas decoradas para uma farmácia da minha cidade.
Sempre dei um jeito de vender alguma coisa e isso me ajudou não só financeiramente, mas ensinando como administrar um negócio na prática. Com 22 anos, acabei a faculdade e abri a minha primeira empresa, Fernanda Nadal Calçados e Acessórios. Mesmo com todo o trabalho de ter o meu próprio negócio, eu sempre tive a minha importância de investir em conhecimento, especialmente nessa fase nova da vida como empresária. Nessa mesma época, logo que abri a loja, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas em Curitiba. Como eu precisava viajar até lá para as aulas da pós, aproveitei a oportunidade e também fiz um curso de bordado em pedrarias que tinha na mesma cidade. Foi meu primeiro curso de bordado. Tudo que eu sabia até então, tinha aprendido com minha tia, minha mãe ou de forma autodidata. Unindo o que eu já sabia sobre bordado com o que eu aprendi nesse curso e ainda com a minha paixão pelo mundo da moda, decidi começar a fazer alguns acessórios bordados para vender na minha própria loja. Era um teste e, na verdade, eu até achava que não teria procura ou que as pessoas não iriam gostar. Comecei bordando cintos e carteiras de festa e, para minha surpresa, as peças venderam muito rápido. Quando entrava uma peça nova que eu havia criado, saía quase no mesmo dia. Tanto que precisei pedir ajuda para minha mãe, minha companheira de criações desde sempre, e passamos a produzir as peças bordadas juntas. Os acessórios bordados autorais que eu criava viraram uma assinatura na minha loja e foi um sucesso. Até que um dia uma cliente muito querida me pediu se eu não bordava o vestido de noiva dela. Mais uma surpresa. E é claro que eu fiquei com medo de não dar conta, porque sair de acessórios e ir para vestido de noiva era um passo muito grande. Mas nessa hora, o meu espírito de empreendedora e, claro, o fato de eu ter anos de experiências com bordado me fizeram aceitar o desafio. O vestido ficou lindo e depois disso passei boa parte dos 4 anos em que tive loja pegando encomendas de bordado para vestidos de festa e noivas de clientes e amigas. A minha ligação com a moda sempre foi muito forte. Além de todos os trabalhos artesanais que fiz desde bem nova, escolher empreender nessa área sempre fez os meus olhos brilharem. Então, depois de 4 anos com a loja de calçados e acessórios, surgiu a oportunidade de vendê-la e me dedicar 100% à moda sob medida. E em 2006, com o capital da venda, abri meu ateliê Fernanda Nadal. Por causa da loja e do meu trabalho em paralelo produzindo acessórios e vestidos bordados, eu já era conhecida nessa área e não demorou muito para que eu precisasse ter uma equipe, por causa do crescimento do meu negócio. Como estilista e diretora criativa, eu desenhava os vestidos de festa e vestidos de noiva sobre medida, de acordo com o que a cliente me pedia. Escolhia os tecidos, fazia as composições, a ficha técnica e depois minha equipe de costureiras produzia a peça e ela voltava para as minhas mãos para fazer o bordado. Em vários momentos tive equipe de bordadeiras trabalhando comigo, porque sozinha já não dava mais conta de toda a demanda. Um dos diferenciais dos meus vestidos sempre foi o bordado Luneville, especialmente para os vestidos que são inteiros em pedrarias. Já cheguei a produzir 23 vestidos para o mesmo fim de semana. Foram
anos de muita prosperidade, mas não pensem que existe prosperidade sem dificuldade. É um pacote. Eu trabalhava muito, dormia pouco e descansava quase nunca. O meu descanso era sentar no sofá de domingo com o vestido no colo para bordar ou para estudar. Mais de 20 anos se passaram desde a abertura da minha primeira empresa. E nesse meio tempo, eu nunca parei de estudar, mesmo tendo pouco tempo trabalhando muito e sendo mãe. Como mente criativa da empresa, sempre foi meu dever me especializar, buscar conhecimento em técnicas diferentes, fazer pesquisas de moda, de arte, trazer novas inspirações. Fiz mais uma pós-graduação, agora em Moda e Cultura pela UEL, e fiz também um MBA em Negócios de Moda pela USP. Fiz muitos cursos na área de moda e da arte, e fui aluna dos maiores nomes da moda brasileira, como Glória Calil e Glória Coelho. Em 2015, me tornei mãe e tive meu amado filho João Fernando. Em 2017, tive a oportunidade de ministrar um curso presencial de bordado em São Paulo. Gostei tanto da experiência de ensinar que nunca mais parei. Todos os anos, desde então, faço turmas presenciais em diversos estados diferentes. Somente nos cursos presenciais que já ministrei, sem contar os cursos online com a Maximus, já formei mais de 500 alunas no bordado em pedraria por todo o Brasil. Os cursos presenciais me deram bastante notabilidade e em 2021 tive a honra de ser convidada pela artista Gisele Padoim, curadora da exposição A Arte da Moda que aconteceu no Farol Santander em São Paulo e que trouxe a Dior para expor pela primeira vez no Brasil. Durante a exposição, ministrei alguns workshops de bordado Luneville, convidando os visitantes que ali passavam para fazer um bordado comigo. Foi uma das experiências mais especiais que já tive. Também já fiz algumas formações internacionais. A mais recente de todas foi no ano passado, em 2023, onde fui aluna de um workshop de bordado na Le 19M, que é um espaço cultural em Paris que apoia artesãos do mundo todo através do projeto como feiras, exposições de arte, workshops, como esse que participei, e diversas outras programações que abordam moda e alta costura. Além disso, também fui aluna do Estúdio Berceau Paris, uma escola técnica de designer de moda e modelagem que fica no coração de Paris. Neste curso, me especializei nas técnicas de alta costura utilizado pelas grandes maisons, o que foi especial para as criações no meu ateliê. E no ano de 2017, fiz a tão sonhada formação em bordado na École Les Sages em Paris, a escola de bordado da Chanel. Tão sonhada porque para quem é da área de bordado, praticamente não existe uma formação acima dessa. A Maison Les Sages, ou Casa Les Sages em português, foi fundada em 1924 pelo casal Marie-Louise Favot e Alberto Les Sages. Les Sages era um artesão do bordado que já havia trabalhado para as principais casas de alta costura de Paris. Na época, ele era o bordador titular da Madeleine Vionnet, uma das principais estilistas da história da moda. Com uma história quase centenária, essa casa até hoje reúne os melhores profissionais do bordado do mundo, adornando as coleções dos maiores nomes da alta costura de Paris. Em 2002, a Maison Les Sages foi adquirida pela Chanel no intuito de manter toda a tradição do savoir-faire francês, ou seja, um especialista francês em bordado, repassando esse conhecimento para profissionais do mundo todo que buscam esse conhecimento de distinção, excelência e qualidade. Eu fiz essa breve passagem histórica da École Les Sages para você entender a procedência dessa formação que tive a honra e a alegria de fazer, e para você perceber como tudo no bordado é rodeado de requinte
e qualidade máxima. O bordado nasceu na alta costura. É impossível falar de um e não falar do outro. Por isso, na próxima aula, vou me aprofundar mais nesse assunto tão importante para todo mundo que trabalha nessa área, que é a história da alta costura. Obviamente, fazer cursos como esses que eu fiz não é nada barato. Viajar para Paris, o próprio investimento no curso, mas sempre tive para mim a importância de me especializar. A concorrência existe no trabalho de todo mundo e no meu não é diferente. O poder de se diferenciar depende totalmente daquilo que eu aprendo e do quanto eu me dedico. Então, na gestão financeira da minha vida, sempre reservei uma parte daquilo que eu ganhava para investir em mim mesma. Mas continuando, como nem tudo são flores e a vida da gente dá muitas voltas, em 2018 passei por um momento muito difícil. Me divorciei e tive que recomeçar minha vida em vários aspectos, financeiro e principalmente emocional. Sozinha para sustentar a casa e cuidar do meu filho João, que nessa época tinha só 3 anos. Tive que me reinventar mais uma vez, enfrentando todas as inseguranças, os medos e todas as feridas dolorosas que um divórcio traz. Por mais que meus pais sempre me apoiaram, especialmente minha mãe no cuidado com meu filho, ele ainda era muito pequeno e diante de tudo que estava acontecendo, eu passei a buscar formas de poder passar mais tempo com ele. Como eu já dava aulas presenciais, surgiu a ideia de fazer isso de forma online, pois seria uma maneira de eu poder ficar mais perto do meu filho, que mais do que nunca precisava de mim presente. Então, gravei um curso online de bordado por conta própria, com os recursos que eu tinha e criei meu site. Através dele, eu vendia meu curso e também alguns kits e materiais de bordado para minhas próprias alunas. Além disso, eu criei um projeto de mentoria e consultoria empresarial, onde, usando minha experiência como empresária e gestora e todo o conhecimento técnico da área da moda, prestei consultoria para mais de 25 empresas desde então. No meu período pós-divórcio, além de todas as feridas emocionais que eu estava ali lidando, tive uma sobrecarga ainda maior de trabalho para conseguir pagar todas as contas, as dívidas e não deixar faltar nada para meu filho. Com isso, tive um transtorno de ansiedade, com crises que me deixaram literalmente fora de mim. Só quem já teve uma crise de ansiedade sabe o quanto isso é desesperador. Nessa época, receber mensagens de alunas e ver a satisfação dos clientes do ateliê era o que motivava dia após dia. Um pouco depois de me divorciar, comecei um projeto social chamado Bordado com Amor, que exerço até hoje ensinando mulheres carentes e em situação de risco a bordar. Já fiz turmas desse projeto em várias cidades diferentes. A última foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no ano passado. Ao todo, já foram mais de 300 mulheres formadas para o mercado de trabalho no projeto Bordado com Amor. Em 2021, 3 anos atrás, tive a alegria de assumir a cadeira de professora de bordado na Escola de Moda Online da Maximus, com 2 cursos, a arte do bordado à mão, onde ensino o bordado clássico com pedrarias, com agulhas tradicionais, em roupas e acessórios, e o bordado Luneville, que é a técnica com agulha de gancho e bastidor, usada especialmente para vestidos de festa e alta costura. Ambos os cursos foram gravados com a qualidade dos estúdios Maximus, contam com material de apoio e têm juntos mais de 2.600 alunas e alunos. No final do ano passado, tive a alegria de lançar o meu primeiro livro intitulado A Arte de Bordar. Nele apresento minha história, conto sobre a rica e importante história do bordado, sobre os bastidores dos meus projetos
e abordo técnicas de bordados que usei durante toda a minha carreira como estilista e professora. O lançamento do livro se deu graças a parcerias que surgiram através dos meus projetos sociais, especialmente com a Fundação ArcelorMittal, algo que começou com o objetivo de transformar a vida de mulheres, acabou transformando a minha própria história. Foi uma honra escrever e lançar esse livro. E foi assim que a minha carreira como professora se consolidou, unindo a paixão pelo bordado e o propósito de transformar a vida de outras mulheres através do que eu ensino. Hoje, no meu ateliê, eu aceito apenas algumas encomendas muito exclusivas. Um dos últimos vestidos que foi bordado à mão para uma amiga muito especial foram mais de 150 horas de trabalho. Ficou uma verdadeira joia. Dessa forma, consigo ter mais tempo para me dedicar às minhas alunas e alunos, fazer pesquisa de moda, para atualizar cada vez mais os meus cursos com conteúdos exclusivos e, principalmente, consigo ter mais tempo com meu amado filho João. Acredito que Deus não deixa nada acontecer na nossa vida sem um propósito. Mesmo que na hora a gente não entenda ou questione, tenho certeza que Ele conduziu a minha vida até aqui em cada escolha que fiz. A paixão por ensinar bordado vem de tudo que construí e conquistei ao longo dos últimos 22 anos da minha vida. Da menina que bordava panos de prato e tutus de balé, ter a oportunidade de fazer com que outras pessoas transformem suas vidas através do bordado. Foi o que me trouxe até vocês hoje nesse mini curso online. Tenho certeza que nem eu, nem você estamos aqui por acaso. Por isso, contem comigo nessa jornada para aprender a bordar. Te garanto que o mesmo carinho com que faço cada um dos meus bordados, eu entregarei em cada conteúdo dessa semana. Então, vamos lá para a nossa primeira aula? Olá, pessoal! Estou muito feliz em estarmos juntos aqui em mais um mini curso. Neste mini curso eu vou te ensinar como bordar no jeans, que é uma super tendência. Na verdade, nunca sai de moda, né, gente? Um jeans bem bordado, um jeans bem bonito. E os últimos desfiles das últimas semanas de moda nos mostraram aí que o jeans vem com tudo em 2024 com bordados. E eu quero te ensinar como passar corretamente o risco para o jeans e nós vamos fazer o bordado passo a passo. Vou te ensinar todos os pontos, olha, para vocês fazerem esse lindo laço. E também vou te dar dicas que você pode bordar diretamente no seu jeans ou você pode bordar ele em um outro tecido e fazer aplicação no jeans. Então são várias opções que vocês vão ter nessa aula. Vou te ensinar também ponto a ponto, ok? Vocês vão ter aí acesso à apostila com o risco, olha, tá? Nós temos 3 tamanhos do laço, tá? Por que o laço também, gente? Deixa eu contar para vocês que o laço também é uma super tendência. As grandes marcas usaram muitos laços nas suas coleções. O laço, ele remete à delicadeza, um pouco de romantismo também e vai ser muito usado em 2024. Então eu escolhi o laço para estarmos bordando. Vocês podem ver que ele não é um laço certinho, com os 2 lados iguais, ele é um laço estilizado, criado especialmente para você. E você tem aí no seu material de apoio esse risco com 3 tamanhos, tem 3 opções de tamanho do seu laço. Você pode bordar só o grande, só o médio, só o pequeno, ou ainda fazer composições com os tamanhos, que fica super legal, super moderno. E também não se preocupe com os materiais que eu vou usar, tá? Em anotar o tamanho, qual material é, porque vai estar tudo bem especificado na sua apostila, entendeu? Então as pérolas, miçanguinha, vai ter o tamanho da pérola, o tamanho do strass, do paetê, dos materiais que eu vou utilizar aqui na nossa aula, ok? Então, vamos começar? Então, pessoal, para passar o risco
no jeans é um pouquinho diferente de quando a gente usa tecidos com tramas abertas ou tecidos com leve transparência, como esse tecido branco aqui, ele é uma entretela. Você pode também, se você fosse bordar em uma camisa como a minha, de linho, ou em um algodão, em um tule, em tecidos que a trama você enxerga, você passa o risco dessa forma, olha. Você somente coloca, olha, aqui por baixo, olha como dá para ver tranquilamente. Pega aquela caneta, sabe aquela caneta que apaga com o calor? E transfere o risco. Se você não tem a caneta em casa, você pode transferir o risco com um lápis de escrever escolar básico, tá? Então é muito tranquilo, olha, você passar o seu risco aqui. Esses bordados, olha, eu fiz todos na entretela. É bem tranquilo de bordar, ela fica firme. Depois, quando a gente faz toda a preparação para o aplique, é bem legal de trabalhar com a entretela. Olha, ela tem o lado de dentro, é aquele lado colante, ok? Mas quando nós vamos falar do jeans, de você passar o bordado, não tem como você transferir dessa forma o desenho, que é rápido, fácil e prático, né? Para a gente transferir o desenho pro jeans, a gente vai precisar de um carbono, tá? Um carbono específico, que é aquele carbono para tecido, ok? Então, eu trouxe duas opções aqui, o branco e o amarelo. Eu gosto, gente, particularmente, muito de trabalhar com o branco, mas eu fiz o teste aqui no meu jeans, o meu jeans ele é um pouquinho mais claro, o branco não aparece quase, tá? Então eu vou usar o amarelo. Só que eu quero deixar uma dica para vocês. O carbono amarelo e o carbono rosa, tomem muito cuidado porque ele é muito fácil de manchar, ok? Então, se você coloque bem certo, tá? Onde você quer, porque se você não gostar da localização e você tiver que lavar para mudar a localização do teu bordado, ele mancha. Então tem que ser bem certeiro aonde vocês querem o risco de vocês. Vou pegar aqui, olha, a tesoura maior para cortar papel. Olha, eu vou cortar. Eu acho mais fácil eu cortar ele, olha. Para mim ver bem certinho onde eu quero encaixar ele no meu jeans. Olha. Eu pensei em bordar aqui, olha, no bolso, um laço só de um lado do bolso. Eu gosto também, tá vendo aqui, não sei como que vocês chamam. Eu aqui na minha região, a gente chama isso de carcela. Eu acho legal a gente fazer o bordado do mesmo lado da carcela. Eu acho que isso fica interessante. São manias, isso não é regra, ok? Então, olha, eu vou colocar o meu laço aqui, olha, eu desejo que ele fique aqui. Vou pegar um alfinete, tá? E agora, vou colocar o meu carbono. Se você fica em dúvida, olha, do lado que faz o carbono, você pode pegar aqui pelo avesso, ó, e passa a tua unha, olha. Saiu, então é esse o lado que o carbono vai pegar. Eu cortei, olha, um quadradinho justamente para o carbono não ficar maior e não ter perigo de ficar manchando o meu jeans, tá? Vou colocar um alfinete aqui. Olha, 2 alfinetes no carbono são suficientes, ok? E agora a gente vai passar o nosso risco pro jeans. Então, gente, é dessa forma, com carbono, que você passa o risco no jeans, olha. Essa técnica, gente, de passar risco, vocês podem utilizar também, além do jeans, em tecidos de trama fechada, tá? Tecidos escuros que você não consiga passar diretamente ou com mesa de luz, essas coisas, diretamente com a caneta, que você tenha que usar carbono. O carbono, gente, é muito fácil de achar, vocês acham em qualquer loja de armarinhos, tá? Onde você vai comprar aí o teu fio, a tua agulha,
você encontra o carbono também. Olha, ele dá uma furadinha às vezes no papel, porque eu tô passando com a caneta de ponta mais fina, tá? Agora vamos olhar, gente, se ele ficou, olha, passou bem, senão a gente pode pegar a caneta agora, tá? E deixar mais forte o risco. Dando uma reforçada aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha, ele passou um pouco claro, olha, ainda, e penso que o branco não ia aparecer quase nada. Eu vou dar mais uma reforçada e daí vou vir com a caneta, tá? Pra deixar o meu risco bem, ó. Vou meio que rasgando, olha, o risco aqui, ó. O risco no jeans, gente, ele não é muito visível, por isso que a gente tem que tomar certos cuidados, tá? Aqui, ó. Agora nós vamos aqui meio no olhômetro, olha. Ó, eu vou reforçando aqui, olha. Criando forma aqui o nosso risco. Você pode também, olha, fazer o seguinte, você pode cortar ele aqui, olha. Olha, e conferindo aqui, ó. Isso que eu falo, olha, tá vendo umas manchinhas amarelas no jeans? Isso a gente tem que pegar depois, olha, um paninho úmido e passar, porque é isso que o carbono amarelo faz, ele dá essas manchadinhas, tá? Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o amarelo e com o rosa, que são os que fazem isso. Então, pessoal, olha, reforcei aqui, só que eu acho que pra gente bordar em casa, olha, tá? Ok. Só que pro vídeo tá ainda fraco, eu tenho medo que vocês não enxerguem aí. Eu vou pegar, olha, uma outra caneta que eu uso, não sei se vocês conhecem, essas canetas que apagam com calor, olha, elas têm pontas diferentes. E essa daqui, a ponta dela parece de marcador de texto. Eu gosto bastante, tá? Eu vou usar ela aqui para deixar mais nítido para você aí no vídeo. Olha, acho que aparece bem mais, né? Eu gosto muito de usar essa ponta grossa pro tule também, tá? Uma dica aí para vocês, para quem borda tule, alta costura, ela é muito boa essa ponta mais grossa para esse tipo de tecido. Depois é só passar, gente, aqui o secador de cabelo ou o ferro que sai toda a marcação, tá? Da caneta, tanto da azul como da rosa. Olha. Então aqui tá o nosso laço prontinho para começarmos a bordar. Então agora a gente vai passar para a parte da agulha, do fio e colocarmos aqui a mão na massa, né? A mão na pedraria. Então, pessoal, eu utilizo para o bordado de pedrarias a agulha número 9, tá? E eu vou usar um fio comum, tá? Aqui um fio de poliéster. A gente tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre os fios, sobre os materiais, é só você procurar aqui, tá? Que eu explico a diferença dos fios de poliéster, fio de poliamida, tudo isso, ok? Aqui para bordar no jeans a gente vai usar o fio de poliéster. Olha, sempre explico também isso, que um fio para bordar, um fio bom, olha, é que ele seja um pouquinho maior do que o nosso cotovelo e duplo. Eu brinco que ele não é nem fio de preguiçosa, aquele fio grandão, e nem um fio muito curtinho, né, que não rende. Então, a nossa agulhinha de bordado, a agulha número 9. Passei aqui.
e vou juntar, olha, gente. Vou juntar as duas pontas e dar um nozinho bem pequenininho, cortar o excesso. Esse nó eu quero bem delicado aí, nada daqueles nós grandes. Então, pessoal, agora que a gente já passou o nosso risco, o nosso jean já está aqui prontinho para começarmos a bordá-lo, tá? Nós vamos começar agora as pedrarias, né? Já estamos com a nossa agulha também aqui com fio prontinha. Uma dica, gente, que eu dou para vocês. No bordado com agulha de mão, eu gosto muito de começar pelas peças maiores, tá? Começar o bordado pela peça maior, depois contorno e depois preenchimento. Então, nós vamos fazer nessa etapa. Vocês vão ver aqui que durante as nossas próximas aulas, eu vou te ensinar também a bordar Lunéville, uma técnica francesa com uma agulha especial. No Lunéville, essa regrinha muda, tá? Então, especificamente para agulha de mão, eu trabalho dessa forma. Pedras maiores, contorno, preenchimento, ok? Então, olha, eu vou começar aqui o nosso meio do nosso lacinho, olha, eu vou trabalhar com esse chaton, tá? Em formato retangular, olha, bem aqui no meio. Eu vou, gente, fazer o meu nó aqui por cima, olha, bem no meio, porque o que acontece? Quando eu colocar o chaton, vai cobrir. Eu não quero nó embaixo, porque como é uma peça, né, o jeans não tem forro, então eu não quero que fique nó, porque para quando a gente usar ou se você for fazer para vender, o seu cliente não ficar com aquele nozinho incomodando. Então, os nossos acabamentos iniciais e finais vão ser todos por cima, olha. Então, esse nozinho que eu falei, olha, bem pequenininho, bem delicadinho, ele é só para segurar o nosso fio, olha. Porque o nosso arremate, ó, é aqui, ó, dá um pontinho, tá? Quando, olha, a argolinha tá quase, ó, no final, você passa a agulha por dentro, ó, ok? Esse é o nosso arremate inicial, olha, eu tô puxando com força e não solta. Lembrem sempre que a qualidade de um bordado está relacionado com o arremate inicial e o arremate final muito bem feito. Então, olha, eu vou centralizar aqui, olha, minha peça. Então, ó, eu vou puxar, olha, aqui por baixo, minha agulha aqui, ó. E vou... O chaton, gente, não tem segredo. Você vai fixá-lo conforme os furinhos que já vem na pedraria. Olha, dá um ponto. Como esse é um chaton tamanho mediano, eu gosto de passar mais de uma vez, tá? Para ficar bem firme. Já venho aqui para baixo, olha. E faço a mesma coisa. Ah, pessoal, lembrei aqui de um detalhezinho para comentar com vocês. A cor do fio, porque o chaton, eu sempre digo que o chaton, a cor do fio mais próxima a ele. Eu vou bordar todo com branco, porque vocês podem ver que os nossos materiais são todos claros, tá? Então fica mais bonito o fio mais próximo da cor das pedrarias. Como eu tô bordando pérola e prata somente, o branco deu um efeito bem legal, tá? Então agora eu já coloquei aqui o nosso chaton, nosso primeiro ponto, nossa primeira pedraria. Como eu falei, pedra maior primeiro, agora nós vamos para o contorno, tá? Eu vou posicionar, olha, a minha agulha, vou passar ela por baixo do chaton, olha, e vir aqui, ó, aqui em cima, para começar todo o meu contorno. A gente vai contornar todo o laço para depois preenchê-lo, ok? O contorno nós vamos fazer com miçanga, tá? Essa miçanguinha que eu tô usando é uma miçanguinha da Preciosa, 2,6. Não se preocupe em anotar que tem tudo lá na apostila. E esse ponto
que eu vou utilizar, esse ponto faz parte do nosso curso, tá? A arte do bordado à mão é o ponto contínuo. Nós vamos fazer o ponto contínuo de 2 em 2. Olha, 2 miçanguinhas, ok? De 2 em 2 nós vamos fazer o nosso contorno, olha. Ajusta bem ela aqui e dá o ponto, olha, na frente dela. E como o nome já diz, ó, contínuo, você já continua. Olha, tá vendo onde é que a minha agulha vai sair? Ó. Coloco mais 2. Ajusto, ó, o tamanho delas bem certinho, ó. O tamanho dela é aqui, ó, bem certinho. E já dou um pontinho, ó, pra frente. Tá? É um ponto bem tranquilo, gente, de fazer. Quais são os cuidados que você tem que ter no fazer esse ponto? São 2 cuidados que vocês têm que aí tomar uma atençãozinha maior. Lembra que eu falei, olha, ajusta aqui? Então, pro ponto ficar do tamanho do material, no caso nosso, 2 miçangas. Se você dá um ponto, gente, um pouquinho apertado, a miçanga vai fazer isso daqui, ó, sabe? Ó, ela vai fazer um abauladinho. E se você der o ponto grande, vai ficar fio aparecendo, vai ficar feio. Então, o segredo é, olha, ajusta bem certinho o tamanho, tá? O tamanho dela é aqui e já sai, olha, para o outro. O outro cuidado é você manter, olha, tá vendo que ele tem um leve espaçamento entre os pontos? É você manter esse espaçamento de uma forma... Claro que perfeito, não vai ficar um espaçamento perfeitinho do tamanho do outro, mas muito parecido esse espaçamento. Não dá um espaço pequenininho, no outro você dá um espaço enorme, entende? Isso deixa o ponto feio. Então, os cuidados que você tem que ter é dar o ponto bem certinho do tamanho da pedraria e o segundo cuidado, esse espaçamento ser um espaçamento contínuo, que seja um espaçamento muito parecido um com o outro, para não ficar um bordado feio, ok? Dessa forma, com este ponto, eu vou contornar todo o laço, a parte de fora e também, olha, as linhas internas também vão ser contornadas assim. Então, 2 miçangas, olha, meço bem certinho, olha, e dou o ponto. Ó. Mais 2, ajusto aqui ó, o tamanho delas e já vou, olha, dou ponto pra frente e já vou, olha, ok? Então, vou contornar aqui. Então, olha, pessoal, eu cheguei aqui, olha, nessa pontinha e quero mostrar para vocês. Vocês têm 2 opções. Você pode dar o ponto aqui e vir para cá ou vir para baixo e fazer primeiro todo o contorno por fora e depois faz o contorno interno, que é o que eu mais gosto. O que vocês têm que tomar cuidado, gente? Fazer as curvas certinhas, tá? Por quê? Ele tem que ter um movimento. Tá vendo que o nosso laço ele faz o movimento, ele faz essa caída ao laço? Se você vem com a pedraria muito rígida, vai ficar um laço com as pontas meia quadrada. Então você tem que arredondar, olha. Então a gente vai arredondar. Fernanda, o meu eu cheguei aqui, não cabe 2 miçangas, cabe uma só. Coloca uma só, não tem problema. Mas o que eu quero, olha, é que fique esse arredondado nas pontas aqui, olha, no contorno do laço e depois na parte interna também, tá? Para dar caimento no nosso bordado. Então, aqui, olha, eu vou dar o ponto aqui. Olha. E agora eu vou descer. Tá? Então, agora eu vou contornar todo, né, continuar contornando todo ele e depois eu volto para fazer as partes internas. Então, pessoal, olha, aqui só cabe uma miçanga, tá? Para mim encostar aqui no meu chaton.
Vou, olha, passar... Como eu falei que eu vou fazer todos os arremates por cima, lembra, ó? Então, eu vou dar um ponto aqui, olha. Ó, tá? E vou fazer meu arremate nessa miçanguinha. Olha, venho, ó. Não é pra abraçar ela aí, ó. Passo mais uma vez. Dou mais uma laçada, olha. E passo minha agulha. Vou passar até aqui pra baixo, olha, do chaton. Tá vendo, olha? Como o meu arremate ficou por cima e não fica aparecendo nó. Eu quero os arremates aí bem bonitos, pessoal. Agora é só cortar. Vou colocar fio na agulha. Como eu já terminei o meu fio, deu bem certinho esse lado, eu vou fazer o lado de cá, tá? Depois eu faço as pontas. Vou começar, gente, aqui, ó, o outro lado do laço, ó. Tá? Dou um pontinho. Minha laçada, olha. E reposiciono a minha agulha. E a minha pedraria vai bem em cima desse pontinho para tampar o meu acabamento ali, o meu arremate, né? O arremate inicial. Olha. Meço bem certinho o tamanho das minhas miçangas. Dou o meu ponto, olha, tá? E assim vou continuar o lado de cá do laço. Então, olha, pessoal, tá quase pronto aqui. Vejam como eu fiz as curvas, olha, que elas fazem movimento, ok? É isso que eu quero aí no bordado de vocês. Agora, olha, falta essa parte. Eu tô estudando aqui, olha, tá? Por onde vir e acho que aqui, olha, é a forma mais fácil, ó. Vou começar daqui, eu venho, olha, e faço aqui em um fio só, ok? E aqui também é bom começar por aqui, porque eu consigo fazer o movimento da miçanga, olha, vindo pra cá para fazer essa curvinha dessa parte do laço. Olha, tampo bem o meu arremate ali, ó. Olha como eu fiz a curva. Não quero laço com ponta quadrada, gente. Quero laço bem arredondadinho aí, as pontinhas. Só assim, né, gente, já fica bonito. Olha, só contornado ele já dá a carinha do laço aqui, já fica legal. Olha, aqui não cabem duas. Coloco só uma miçanga, olha. E dou pontinho aqui, olha. Pra ir pra linha de cima. Eu, gente, já faço meio no olho a medida aqui do tamanho das miçangas, que são tantos anos de prática, olha que eu não já vou no olho sem medir, tá vendo? Mas você que tá começando a bordar agora, mede bem certinho, olha. Lembra, ó, ajusta aqui, olha, mede certinho e dá o pontinho. Agora, olha, eu terminei aqui. Eu posso dar um ponto, já que por baixo, ó, como o jeans é uma trama fechada, não vai aparecer meu fio, olha, eu posso, olha, tá vendo? Passar a agulha daqui, olha, já pra cá, pra fazer esse finalzinho aqui que falta. Eu vou passar, vou jogar minha agulha pra cá, olha, pra fazer o arremate aqui, ó. Vou fazer o arrematezinho, olha. Vou andar com a minha agulha por baixo, olha.
vou fazer mais um arremate aqui, ó. E aqui tá pronto o nosso contorno. Como eu falei, olha, só assim ele já fica lindo, olha. Como ele já aparece bem o laço. Então vamos revisar, gente. Então a gente começou aprendendo a passar o risco, ok? Passamos o risco e já aprendemos 2 pontos. Já colocamos o ponto do chaton e já aprendemos aqui a fazer as miçangas todas com o ponto contínuo, ok? Nesse laço eu utilizei 6 pontos, tá? Então já aprendemos aqui 2. Agora o nosso terceiro ponto vai ser o strass em metro, tá? Vou aqui, olha, sobrou fio na minha agulha, então só vou dar um nozinho aqui pra gente começar o nosso terceiro ponto. Vou, olha, posicionar aqui novamente, tá? Tá vendo, olha, que eu deixei, ó, não cortei curtinho, então eu vou cortar mais um pouquinho para não ficar esse rabinho aqui, ó, de fio aparecendo. Então, olha, o strass em metro, tem na apostila também o tamanho do strass, porque os strass também eles têm tamanho, tem certinho o tamanho que eu tô utilizando lá, olha. Então, eu vou medir aqui, aonde ele vai, olha. Você corta, aqui eu não vou cortar com a minha tesourinha, gente, porque tira o fio, eu vou cortar com a minha tesoura que eu corto papel também, tá? Nunca corte, gente, o strass com a tesourinha da gente, a de ponta fininha, porque tira todo o fio da tesoura. E agora eu vou prender o nosso strass, ok? O primeiro, gente, ele sempre fica soltinho, o primeiro e o último, tá? Vou trazer minha agulha aqui. Vocês estão vendo que o strass, ele tem esse metalzinho entre eles, ok? Olha, esse metalzinho aqui entre os cristais, né? A pedra do strass aqui. É esse metalzinho que a gente prende, ok? É nele que vai a laçada do fio, o fio vai ficar aqui, ó. O primeiro e o último, eu gosto de passar 2 vezes o fio. Aqui, ó, daí eu já saio em diagonal, olha. Olha, eu já saio em diagonal para ir prendendo o outro, olha. Então, eu vou dando as laçadinhas. Cuida também, ó, para ele fazendo a curva bem bonitinha. A gente tem que seguir os movimentos do nosso risco, tá? Para o bordado ficar bem bonito. E o strass, gente, ele dá um brilho especial também para o bordado. Olha, cheguei no último, como eu falei que no primeiro e no último eu passo, olha, 2 vezes. E agora eu vou ensinar para vocês um efeito que eu gosto muito de fazer no strass. Utilizo muito isso, gente, nos vestidos de noiva, principalmente, tá? Porque você veja, tá vendo que se você olhar bem de pertinho, tá aparecendo o fiozinho branco ali, ok? E como que a gente faz para esconder esse fiozinho? Tem 2 formas, ou você usa aqui um fio invisível, ou um fio metalizado prata, ou um fio um pouquinho cinza, que daí ele vai ficar menos visível, ou você faz um acabamento no seu strass. Fica chiquérrimo, fica lindo. Então, a gente vai fazer o acabamento
com 2 miçangas. 2 miçanguinhas, ok? E dou um ponto pro outro lado, ó. Já venho aqui. Olha como ele cobre, olha o efeito, o brilho. Fica assim incrível esse acabamento no strass, com 2 miçanguinhas. Olha, você vai prender, gente, olha, de um lado pro outro, tá? O meu fio não tá aqui, olha. Eu vou dar um ponto pra cá. Você dá o ponto bem reto, para depois você sair em diagonal aqui pro próximo strass. Ou você pode fazer até como eu tô assim, olha, de baixo para cima, quem sabe fica até mais fácil para você que está iniciando aí no bordado. Esse é um truque que a gente usa muito na alta costura, tá? Como eu falei, principalmente nos vestidos de noiva, que dá um acabamento e um brilho diferenciado. Olha. Então eu volto com a minha agulha passando 2 miçangas no meinho ali no mesmo lugar onde a gente já passou o nosso fio. Além dela cobrir o fio, né, dar um acabamento mais bonito, ela dá um brilho incrível. Meu fio já tá curto na hora de arrematá-lo, mas eu vou tentar aqui fazer mais 2. Olha que lindo que fica. Quando vocês fizerem, façam os 2 lados de strass e passem um e vejam a diferença que dá esse truquezinho das 2 miçangas aqui, tá? Fica lindo, você pode fazer também com 3 miçangas. No curso eu ensino colocar 3, ela fica mais abauladinha, mais levantadinha. Aqui eu optei por 2, cobre do mesmo jeito para ela ficar mais baixa. Olha que lindo, que efeito incrível que dá no seu bordado. Eu vou arrematar aqui, como eu falei, tudo por cima para a gente não ter nó embaixo, incomodando a nossa cliente ou nós mesmas. E aprendemos já mais um ponto, mais uma técnica aqui de bordado. Agora nós vamos para a pérola. Lembra que eu falei que a gente faz primeiro a pedra maior, daí a gente faz o contorno e daí a gente vai para o preenchimento, certo? Então o preenchimento eu vou fazer todo ele desse lado, tá? E depois você replica igualzinho para o lado de cá, ok? Nosso arremate por cima novamente, ó. Tá vendo? Olha que o nozinho é bem pequenininho. Nada de nó grande, gente. Olha, reposiciono aqui a minha. E agora nós vamos começar com a pérola, tá? Essa pérola que eu tô usando é a de 4 milímetros. Um detalhe, gente, quando vocês forem, quem optar por fazer o laço menor, tá? A miçanga, o paetê são os mesmos, mas a pérola e o strass eu utilizei menor, tá? Para fazer o encaixe de acordo com o tamanho do risco. No médio e no grande, eu usei o mesmo tamanho de material. No pequeno, eu diminuí a pérola para pérola de 3 milímetros. Mas tudo isso está anotado na apostila de vocês, na lista de materiais, ok? Tá bem especificadinho lá. Fiquem tranquilas que tá o tamanho de cada material utilizado. Então, vamos para o nosso ponto da pérola. Então, pérola a gente borda de uma em uma, no tamanho que a gente está utilizando aqui, olha. Eu seguro a pérola com a minha mão esquerda, se você acanhota ao contrário, tá? E dou um ponto, gente, olha, à frente dela, olha. Venho aqui de baixo e quando eu subo com a agulha, eu acho, olha, eu abro o fio, tá vendo? Olha, a minha agulha passa no meio dos 2 fios. Isso trava o meu material, tá? Olha, ele trava a pérola. Coloco mais uma pérola, seguro com a mão esquerda, olha,
e dou um ponto, olha, de baixo para cima. Peraí que soltou aqui. De baixo para cima, olha. Quando eu subo, eu venho com a agulha, olha, já abrindo aqui o fio. Olha. Tá? Esse ponto, gente, é um ponto muito legal. Ele deixa o nosso material, nosso bordado firme, olha. Eu sempre indico ele quando você compra uma pedraria que você nunca bordou, que você não sabe qual ponto utilizar, uma pedraria que seja de tamanho médio para grande ou uma pedraria um pouco mais pesada, eu indico você usar esse ponto. Eu brinco que não tem erro, esse ponto segura muito bem, olha, o material. Então eu seguro aqui, olha, com a mão esquerda, ó, tá? E dou um ponto de baixo para cima, olha. Quando eu subo, eu já acho o meio dos dois fios. Olha, a agulha passa no meio dos dois fios, certo? E assim eu vou fazer até o final. Então, olha, pessoal, já terminei minha pérola aqui, tá? Então, só relembrando, olha, vocês vão fazer aqui, olha, a mesma coisa. Colocar o strass do lado de cá, tá? Daí fazer aquele charmezinho, né, que eu ensinei aqui de passar as miçangas. Daí vem com a pérola, tá? E contorna. Aqui, olha, é outra ponta. Esse laço, ó, são 3 laçadas. Então, aqui, olha, a mesma coisa, tá? Coloco o strass e a pérola, certo? E aqui na ponta do laço também a mesma coisa, olha. Vocês vão repetindo essa parte que eu estou ensinando aqui nos outros pedaços do laço, ok? Vai estar, gente, na apostila tudo especificadinho, tá? A foto ali mostrando os pontos que vocês têm que fazer, só repeti-los, tá? Então aqui, olha, vocês vejam que sobrou um espacinho, né, do meu laço, um vão aqui. Eu vou preenchê-lo com preenchimento aleatório. Quem é minha aluna, quem me segue no Instagram, no YouTube, sabe que é o meu ponto favorito o preenchimento aleatório, porque eu acho que a gente consegue dar vida no bordado com ele, dar um efeito 3D, a gente consegue vários efeitos com este ponto. Para fazê-lo, eu vou utilizar a nossa miçanguinha, tá? E o paetê. Esse paetê, ele é um paetê, olha, diferente. Ele é um paetê que tem glitter, tá? Esse paetê você encontra na nossa loja aqui na Maximus Tecidos. Então eu vou colocar, olha, uma miçanga, um paetê e uma miçanga. 3 materiais, olha, estão vendo? Olha, fica um sanduichinho, o paetê fica no meio das miçangas. Então, você vai fazer esse sanduichinho, olha, e dá um ponto. Como o nome já diz, aleatório, são pontos aleatórios, olha. Agora eu coloco mais uma miçanga, um paetê, uma miçanga. E dou outro ponto. E vou dando pontos aleatoriamente, tampando o nosso espaço. Se em determinados momentos não consegue colocar essa quantia de material, os 3 materiais, você pode colocar um material, só uma miçanga ou uma miçanga com paetê para fechar os espaços, ok? Quando a gente coloca o paetê aqui no meio, como eu tô colocando do sanduichinho, ele dá um efeito crespo, sabe? De volume, de efeito 3D no bordado. Esse ponto, pessoal, você pode fazer ele com vários materiais, tá? Eu aqui escolhi esses 2, mas vocês podem fazer com vários materiais, com pérola, com vidrilho, com ou sem o paetê.
tem muitas opções aí que vocês podem fazer o preenchimento aleatório. Eu não indico materiais grandes, por exemplo, canutilho. No preenchimento aleatório não fica bom, tá? Eu gosto de passar, às vezes, olha, assim, um por cima do outro. Olha, vai para trás, vem para frente, é um ponto bem irregular, tá? Para você que está iniciando aqui no bordado com pedraria, são os seus primeiros pontos. Faz tranquila, faz com calma. Se você está vendo um pouco de dificuldade para fazer algum dos pontos, pausa aqui o vídeo. Treina. Bordado, gente, não é difícil, tá? Bordado é treino. Bordado é você fazê-lo continuamente. Quanto mais a gente borda, mais bonito, mais perfeito o ponto da gente fica e mais rápidas também a gente fica, tá? Então, vai tranquila que vai dar tudo certo, o seu laço vai ficar lindo, lindo. E depois compartilha com a gente, que eu fico super curiosa para ver aí o resultado final de vocês. Olha, tá vendo que aqui ficou um vãozinho? Então eu volto com a minha agulha aqui, olha, e preencho esse vãozinho. Olha. Ainda tem um vãozinho lá, mas agora eu trouxe meu fio pra cá, eu vou dar um ponto aqui, daí eu volto lá novamente. Você só tem que tomar cuidado, gente, para não colocar muito material, para não tirar o formato, sabe? Porque ele estoura, às vezes você coloca, ele vai enchendo e vai deformando o risco da gente, ó. Então tem que manter, ó, o nosso risco bonito aqui. Vou preencher aqui, ó, que eu ainda acho que cabe. Mais um. E aqui já estamos terminando. Olha que eu acho que só uma miçanga, olha, já finaliza legal o nosso bordado. Olha que efeito legal. Então, aprenderam mais um ponto. O preenchimento aleatório com miçangas e paetê. Vou fazer o meu arremate aqui. No começo, gente, a gente acha difícil arrematar por cima, mas depois que a gente pega o jeito, vocês vão ver que é muito mais fácil arrematar por cima até do que por baixo, sabia? Eu tenho tanto esse costume que eu faço mesmo quando a peça tem forro, que dá para arrematar por baixo, eu arremato por cima, que a gente pega tanta prática, tanta habilidade, que a gente faz tudo por cima, o nosso avesso fica sem nó. Então agora, nós já vamos para o nosso último ponto, que é o paetê escamado. O paetê escamado, olha, eu vou fazer ele aqui, ó, nesse vãozinho pequenininho, ele vai pouquinho, mas depois, olha, aqui ele vai bastante, ó, e essa parte de baixo aqui também é toda em paetê escamado, ok? Vou trocar aqui o meu fio e já volto pra gente começar o paetê. Então, pessoal, olha, já coloquei meu fio, já fiz meu arremate inicial. Agora eu quero dar uma dica para vocês antes da gente começar a bordar, tá? Eu vou começar o paetê, olha, de fora para dentro, tá? Quando vocês forem fazer ele aqui, ó, a mesma coisa, você começa de fora, ó, para dentro. Aqui também, ó, de fora pro centro, tá? Aqui, olha, eu vou fazer ele nesse sentido, tá vendo? Olha, por quê? Para ele dar o movimento do bordado, o movimento, o caimento. Lembra que eu falei várias vezes que o bordado ele tem que dar o caimento do risco que a gente está fazendo? Então, se eu coloco ele, por exemplo, nesse sentido, ele não vai dar o mesmo efeito se eu coloco ele neste sentido, entende? Então, a colocação do sentido do paetê escamado faz com que apareça o caimento que a gente quer. A gente usa muito isso, principalmente em insetos,
tá? Para fazer ali as texturas de pele do inseto. E também você tem que ter essa ideia de que sempre você começa de fora para dentro, de fora para o miolo, para o centro do bordado e cuidando para que o paetê esteja no sentido que você quer que faça o movimento do bordado, ok? Eu vou utilizar o nosso paetê aqui, esse paetê é número 4, tá? Como eu falei, ele é um paetê com glitter, você acha ele aqui na loja da Maximus, mas se você aí tem em casa um paetê com outra textura, ou paetê liso, ou seja o paetê que você tiver do tamanho 4, vai encaixar aqui perfeito no tamanho do nosso bordado, tá? Do nosso risco. Eu não indico vocês usarem lantejola para esse efeito. A diferença da lantejola para o paetê. O paetê é esse que ele tem os dois lados, olha, os dois lados são retinhos, ok? A lantejola é aquele que tem um ladinho mais côncavo, sabe? Então, faça a opção pelo paetê mesmo, bem retinho. Então, a gente borda também de 1 em 1, o paetê escamado, e a gente usa o mesmo ponto que a gente usou aqui na pérola. Dá um ponto à frente, olha, segura ali o paetê, dá um ponto à frente e quando volta, olha, minha agulha está no meio dos dois fios. O mesmo ponto da pérola a gente usa para o paetê, tá? Eu vou virar aqui, olha, o meu shorts, fica mais fácil para mim fazer nesse sentido. E você pode, gente, eu optei aqui por fazer em um shorts, você pode estar fazendo aí no jeans que você quiser, numa calça jeans, numa jaqueta jeans, numa camisa e em outros tecidos também. Olha, então seguro aqui, olha, e dou um ponto à frente. Quando eu subo com a minha agulha, eu passo, olha, no meio dos dois fios. É o mesmo ponto da pérola, tá? Olha, gente, agora eu cheguei aqui no final. Como que eu faço? Como o meu espaço aqui é pequenininho, eu posso voltar com a minha agulha aqui, olha, porque eu sempre tenho que começar, lembra? De fora para dentro, para o efeito que eu quero. Então, olha, volto aqui. Se você tá fazendo aqui, olha, as partes maiores, para você voltar com a agulha, vai ficar um fiozão por baixo. Então, você vem, olha, quando chega aqui, você arremata, faz de novo, tá? Então, arremata, começa de novo, arremata, começa de novo. Aqui, como o espaço é pequeno, a gente pode passar o fio por baixo sem problemas. Cheguei aqui também, ó, no último eu só venho para baixo, ó, e já venho, volto aqui. Olha, encerrei então aqui, olha, meu último paetê, eu vou trazer minha agulha mais para cá, olha, para fazer o arremate dela, olha. Então, meu paetê escamado. Eu gosto muito do efeito dele, gente. É muito importante vocês aprenderem também qual ponto usar para qual efeito você deseja. Isso, na composição de um bordado, faz toda a diferença. Olha, então aqui, ó, estão prontinhos os nossos pontos, vamos revisar. Então, olha, o ponto 1, o chaton. O segundo ponto que fizemos, o contorno com o ponto contínuo. O terceiro ponto, o strass. O quarto ponto, a pérola. O quinto ponto, o preenchimento aleatório. E o sexto ponto, o paetê escamado. Então, esses 6 pontos eu usei para a criação desse laço. Então, agora vocês vão sentar aí e terminar o laço de vocês. Eu vou fazer uma mágica, ó, tá pronto meu laço. Brincadeira, gente, mas assim, você tem 2 opções, como eu falei no início da aula. Você pode bordar direto no jeans, que eu particularmente gosto bastante, tá? Eu te indico sempre
que tiver essa possibilidade de você bordar direto na peça, faça essa opção, borda direto. Ou você pode fazer aplicações. Para qual tipo de tecido, por exemplo, eu te indico fazer aplicações? Por exemplo, no tricô. Se você vai fazer um laço desse no tricô, direto, ele não vai ficar perfeito. O tricô tem uma irregularidade na trama do tecido, então ele vai seguir as tramas do tecido, ele vai ficar com ondulações, tá? Então, tecidos que tenham tramas com ondulações, faz por aplicação, que a qualidade é superior, não tem nem comparação. Mas quando o tecido é de trama lisa, por exemplo, no jeans, no linho, no tafetá, borda direto, que tem um tempo menor, né? Porque a gente tem aqui o tempo de bordar, a gente tem o tempo da preparação e ainda tem o tempo da aplicação. Então, quando você borda direto, te reduz o tempo de trabalho também e já fica ali na peça prontinho. Mas também temos a opção para quem quer fazer aplicação, ok? Esse daqui eu já recortei. Então, para você fazer a aplicação, olha, eu falei aqui que eu fiz na entretela, você pode também bordar no algodão, você pode bordar no feltro, tá? No feltro, para quem está iniciando, é legal de bordar, principalmente para a parte de acabamentos, no feltro é mais fácil, tá? Então, você vai bordar aqui, daí você vai pegar colinha branca, sabe a colinha escolar mesmo? Vai passar a cola branca toda nele, espera secar e daí a gente recorta. Pode passar também termolina. Quem tiver aí termolina em casa, no ateliê, pode passar termolina também, tá? Mas se não, a cola branca, eu passei aqui cola branca e nesse daqui que eu vou recortar junto com vocês, eu também passei cola branca. A única coisa, gente, que cuidem para não passar muita cola, porque senão ele fica duro, que depois você não consegue passar agulha para costurar ele na peça. Então, passa a cola, pode até dissolver ela em um pouquinho de água, daí você vem, olha, com a tesoura e recorta o seu bordado. Você também pode dar uma olhadinha, olha aqui pelo avesso, dar uma recortada por aqui, para ver se não tá pegando, ó, nenhum fio, tá? Do bordado. E você vai recortando todo ele e você transforma em uma aplicação. Então, vocês vejam quantas opções, né? Quanto conteúdo aqui de altíssima qualidade vocês estão recebendo nessa aula. Vocês podem bordar direto na peça ou fazer aplicações. Agora você pega, olha, a tesourinha pequenininha, ó. Agora, eu vou passar o isqueiro, tá? Vou pegar o isqueiro aqui e vou passar para te dar uma dica. Então, gente, olha, como eu bordei esse laço na entretela, se eu passo o isqueiro, olha, eu consigo, olha, dobrar, vou fazer aqui pelo avesso que eu acho que aparece melhor. Olha, como ela entretela aquela colante, eu consigo, olha, ir moldando, bem legal trabalhar com ela, olha. Você vai passando aqui para não desfiar. Tá? Então, como eu já selei com a cola ou com a termolina, principalmente vocês passem mais cola ou termolina nas partes de recortar, tá? Eu já passei a cola ou a termolina e daí eu venho com o isqueiro, olha, tá vendo? Eu selo isso para não desfiar. Vocês só tomem cuidado aí na escolha do tecido de vocês para não escolherem tecido que desfia, tá? Para fazerem tanto broche como aplicações, não, tecido que desfia não é legal, dá muito trabalho depois o acabamento. A mesma coisa aqui, olha. Ó, você faz assim com o dedo, ele dá uma enroladinha.
E depois que você fizer todo esse acabamento aqui, vê onde tem ainda, ó, tecido aparecendo e vai. Tá vendo? Olha a diferença desse lado para esse que eu ainda não mexi. Olha como dá a diferença, tá vendo? Olha o acabamento de um lado para o outro. Aqui você também abre, olha. Você abre aqui o laço, tá? E depois que você recortar todo ele, passa o isqueiro, o teu laço tá prontinho, olha, para aplicação, tá? Olha como vai ficar lindo o nosso shorts bordado. E você pode fazer, olha, composições, ó, colocar mais de um, colocar dos dois lados, tá? Coloca o menor, dá para trabalhar com os 3 tamanhos também. Dá para você aí brincar e criar peças incríveis com o conteúdo que você aprendeu hoje. Então, pessoal, olha, agora está prontinho o meu shorts. Olha que lindo que ficou. Como eu expliquei, sempre que vocês tiverem a possibilidade de bordarem direto na peça, facilita muito, tá? Do que você tá aqui, olha, com o aplique. Senão você tem que vir e fazer todo, prender ele todo à mão, gente, com fio invisível, ou aqui no nosso caso com fio branco. Você vai dando mini pontinhos, olha, todo em volta e alguns no meio para sustentação. Então, assim, sempre que você puder, já borda direto na peça, que facilita muito as horas de trabalho. Em falar em horas de trabalho, eu marquei quanto tempo eu levei para fazer esse bordado. Eu levei em torno de 2 horas e meia para fazer todo o laço. Então você já tem aí um tempo médio que você vai levar, quantos laços, se você vai fazer isso para revender, para a tua marca. Então você já tem ideia de quantos laços você consegue bordar por dia pela hora de trabalho. E também para tão famosa precificação, né? Nós já tivemos aulas sobre precificação. Dentro do curso da arte do bordado à mão tem aula sobre precificação. No meu site tem PDF gratuito sobre precificação, que é uma dúvida que vocês têm. Primeira coisa para você precificar corretamente o teu produto é você saber quanto tempo você levou para fazê-lo, as horas de trabalho. Então, a minha hora de trabalho foi em torno de 2 horas e meia para mim poder fazer um cálculo de valor para vender esse bordado, tá? Para você que borda por hobby, você não precisa ficar aí marcando o tempo, tá, gente? Quantas horas, né? Quantos minutos vocês levaram para bordar. Mas você que borda profissionalmente é muito importante, ok? Então, gente, só revisando aqui os nossos pontos. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam a transferir o risco para o jeans, tá? E aprenderam 6 pontos diferentes. Colocar chaton, o nosso contorno com o ponto contínuo, o strass com aquela dicasinha especial das miçangas, pérola, preenchimento aleatório e paetê escamado. Então esses foram os pontos ensinados na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês usem muito esse risco, tá? Eles têm aí na apostila de vocês em 3 tamanhos diferentes, vocês podem usar, abusar desses riscos, tá? E que vocês ficam comigo aqui nessa semana, né, de mini curso em todas as nossas aulas. A próxima aula, a nossa segunda aula, é uma aula muito especial que muita gente tem dúvida também, que é sobre o bordado de Lunéville. O que é o bordado de Lunéville? É uma técnica francesa que a gente utiliza uma agulha de gancho para fazer o nosso bordado. Então, para a nossa segunda aula, os materiais, as pedrarias são as mesmas que você vai precisar. O que a mais você vai precisar para a nossa segunda aula é um bastidor, um tecido transparente, no meu caso eu estou usando organza de seda, mas você pode usar qualquer tecido que tenha transparência, ok? E a agulha de Lunéville. Você já pode aí também, olha, soltar o seu bastidor. Vou abrir um pouquinho o meu aqui que está bem apertado.
Olha, você pode abrir o seu bastidor aqui e já deixar o tecido bastidor prontinho para nossa segunda aula. Olha, você coloca o tecido aqui em cima, olha, só prende, estica bem, olha. E vamos aqui o tecido com o nosso bastidor prontinho. Mas na próxima aula eu te conto por que você tem que bordar no tecido com transparência, tá? E por que tem que ser com bastidor. Obrigatoriamente, o bordado de Lunéville, nós precisamos de um bastidor. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Compartilhem comigo nas nossas redes sociais os bordados, os laços de vocês. Eu vou ficar muito feliz em ver aí o desenvolvimento de vocês. E lembrando que nós vamos ter a nossa live também para tirar dúvidas, ok? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço! Espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu gostei. Essa peça no jeans com o laço bordado ficou muito maravilhosa. Inclusive, espero já com essa primeira aula você perceba o quanto o bordado pode ser fácil, acessível e barato para produzir. Na próxima aula, que vai ao ar quarta-feira, você aprenderá o bordado Lunéville, usando um bastidor pequeno. A peça que vamos fazer servirá para compor vários looks que vou apresentar na terceira e última aula. Na próxima aula também vou te contar a história do bordado e como ele caracteriza a alta costura. Entender sobre a história da moda é fundamental para quem gosta e trabalha nessa área. Mas antes de encerrar esse vídeo, quero pedir para você deixar o seu comentário, me contando se você gostou dessa aula, se você está assistindo pelo YouTube, é só comentar aqui abaixo. Além disso, você pode e deve entrar no meu grupo do Facebook, onde, durante esse evento online, estou acompanhando os bordados das alunas e alunos, curtindo, interagindo e comentando. Para participar, é só clicar no botão azul aqui embaixo ou no link da descrição do vídeo. Assim você vai fazer parte dessa grande e bonita comunidade de artesãs apaixonadas por bordado. Lá você também pode deixar sua dúvida sobre essa aula dessa semana e vou te responder pessoalmente. Outro recado importante, na quinta-feira espero você às 18 horas para a nossa live Tira Dúvidas, que vai acontecer no canal da Maximus Tecidos, no meu canal do YouTube, Fernanda Nadal. Nas lives de dúvidas, você vai tirar suas dúvidas ao vivo comigo, vai poder aprender com as perguntas das suas colegas e ainda, se participar conosco até o final, vai ter a chance de participar do sorteio do meu livro A Arte de Bordar. Se você não puder assistir às lives ao vivo, poderá assistir depois, elas ficarão gravadas. Nesse caso, você só não estará participando do sorteio, que é apenas para quem estiver ao vivo e até o final. E para você não perder nada que vai acontecer essa semana, nem ficar sem algum material importante, guarde essa página nos favoritos do seu computador ou celular e, se possível, fique de olho diariamente no seu e-mail, porque estamos enviando tudo por lá. Participe também dos nossos grupos VIPs de WhatsApp e Telegram, porque nós enviamos mensagens para avisar sempre que uma aula vai ao ar e que uma live vai começar. Os links para participar do grupo do Facebook, o WhatsApp e Telegram, ou ainda os links para baixar a apostila gratuita desse mini curso e assistir às aulas de aquecimento estão aqui abaixo do vídeo ou na descrição para quem está no YouTube. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Agora espero você para a nossa aula de quarta-feira. O mini curso de bordados em pedraria está só começando. Um beijo e até lá!